nunca perdi nenhuma oportunidade de experimentar na vida aquilo que a vida me foi oferecendo. Naquela época, o social pesava muito. Comecei a trabalhar muito cedo. Quase nunca fiz aquilo que gostava, mas sempre gostei daquilo que fiz. Acho que parar é efetivamente morrer. Boa noite, seja bem-vindo ao Conversas com Vida. O convidado de hoje é um político de profissão, foi secretário de Estado adjunto de Pinto Balsemão, ministro num governo do Bloco Central de Mário Soares, ministro de Cavaco Silva, deputado em Portugal e no Parlamento Europeu, presidente da Câmara de Cascais e, mais recentemente, conselheiro de Estado. O convidado de hoje é António Capucho. Obrigada pela sua presença, por ter aceitado este convite do Conversas com Vida. Iniciou a sua vida política muito cedo, entrou para o PSD em 1974, ocupou vários cargos ao longo dos vários anos. Revê-se no PSD de hoje tanto quanto se revia no de 1974? Não, de maneira nenhuma, não tem muito a ver, infelizmente. Mas sei que os tempos são completamente diferentes, mas de facto eu, depois de um percurso antes do 25 de abril de 74, de apoio a movimentos da oposição que se geraram, o MDP e a CEUD, que participaram em eleições legislativas, de facto ingressei no PSD porque era manifestamente um partido de raiz social-democrata, embora já tivesse alguns afloramentos mais liberais, se quiser mais conservadores, mas no essencial o seu núcleo duro e o pensamento político de Sá Carneiro era, de facto, do meu agrado e, nesse sentido, aceitei um convite do Francisco Sá Carneiro em outubro de 74 para aderir a um partido com estas características. Ele deu-me logo responsabilidades cimeiras, fui secretário-geral, na prática equivalente a secretário-geral desde fevereiro de 75, deixei a minha vida profissional, era diretor-geral de uma empresa já há 10 anos, já era casado e com 2 filhos na altura, tinha apenas 29 anos, mas abandonei essa vida para me dedicar à política e hoje constato que de facto houve uma inflexão nada abonatória para a raiz do meu partido, com o qual manifestamente não me identifico. Mas o que é que mudou? A ideologia, as pessoas, o contexto económico? Não, as pessoas até, no essencial, a própria liderança. O Pedro Passos Coelho era secretário-geral e presidente da Jota, numa fase em que eu era secretário-geral do PSD, dei muito bem com ele, mas de facto a prática política, não necessariamente está ligado com a CDS, não é esse o problema, como não foi na primeira AD, na qual eu participei, e que foi a primeira vitória eleitoral que obtive para o PSD, neste caso para a AD, não é tantas pessoas, é mais as políticas, que manifestamente não parece que conduzam o país a lado nenhum, senão ao desastre. Ainda vamos olhar mais à frente em detalhe para o atual contexto económico e político. A primeira vez que entrou num governo, tomou posse como membro de um governo, foi como secretário de Estado adjunto de Pinto Balsemão. Se na altura lhe dissessem que Francisco Pinto Balsemão seria tornar num dos barões da comunicação social, teria acreditado? Era possível, porque de facto ele tinha já naquela altura uma ligação muito forte ao Expresso, era a alma e o pai do Expresso, e efetivamente via-se que era a grande vocação dele. E não durou muito tempo enquanto primeiro-ministro, porque foi extremamente difícil de suceder a Francisco Sá Carneiro, dadas as vicissitudes próprias daquele processo e da coligação que entretanto entrou em desagregação. E portanto, se me perguntasse na altura, eu porventura admitiria que ele seria sempre um grande diretor de um jornal que continua a ser um jornal de referência, mas com este império e com a televisão privada, nem se falava no assunto na altura, talvez não acreditasse, não tivesse essa previsão. Mas acho que é de facto a grande vocação dele. Mais tarde, noutro governo, foi Ministro da Qualidade de Vida. O que é que tutelava na altura um Ministro da Qualidade de Vida? Fundamentalmente o ambiente, a condição feminina, os desportos, a Secretaria de Estado dos Desportos dependia de mim, e a reabilitação, ou seja, o apoio às pessoas com deficiência. E foi de facto, eu era secretário-geral do PSD na altura, obrigaram-me, entre aspas, a ir para o governo, não tinha tanto essa vocação. Como é que se obriga alguém a ir para o governo? Não, obrigação no sentido, tive insistências da parte do professor Mota Pinto, que era o líder do PSD na altura, para que eu pudesse dar o meu contributo a um governo muito difícil, que teve, de facto, para nem sequer ser constituído, à última hora o professor Mota Pinto recuou, tinha dúvidas sobre o acordo e o protocolo de acordo com Mário Soares, mas pronto, finalmente eu estive do lado daqueles que entendiam que devíamos avançar, era a solução para o país, estávamos numa situação diferente da atual, mas também com a intervenção externa, como sabe, com o Fundo Monetário Internacional. Depois eu era muito amigo e enfim, tinha uma confiança ilimitada no então Ministro das Finanças,
o saudoso Dr. Hernani Lopes, e pronto, insistiram comigo e eu acabei por aceitar e não me arrependo disso. Mas foi de facto um governo interessante, foi um governo de salvação nacional. Era um governo de bloco central e que durou relativamente pouco tempo, cerca de 2 anos. O que é que o leva a crer, como defendeu recentemente, que hoje poderia existir ou deveria existir uma solução semelhante, um governo de salvação nacional? Bom, eu disse isso e fui mal interpretado como recurso último. O recurso normal é manter-se este governo profundamente remodelado, não com alteração de 3 ou 4 secretários de Estado, que não é nenhuma remodelação, é apenas para contrariar o título que dão, o nome de batismo que dão a esta mudança de 2 ou 3 ou 4 secretários de Estado, que não tem relevância de maior. Mas poderá ser o início de uma maior remodelação? Não, acho que não tem nada uma coisa a ver com outra. Eu acho que o Primeiro-Ministro tem que perceber que não pode manter nem esta estrutura, nem alguns dos ministros que tem neste momento. E sem isso, ele tem que recuperar a credibilidade. O grande problema de fundo neste momento, para além da situação económica infernal em que estamos inseridos, é não haver credibilidade no governo e o governo não ser minimamente aceito por uma maioria muito significativa dos portugueses, como revelam as últimas sondagens. Não basta ter uma intenção de voto confortável, que não é confortável neste momento, está em desagregação nítida, em ligeiríssimo benefício do PS, mas enfim, está a haver um fenómeno de desagregação da imagem da credibilidade do governo, mas há, como se vê, não apenas pelas manifestações, mas por todos os outros sinais, que este governo não tem credibilidade. E para ganhar credibilidade, uma das medidas seria renovar o seu pessoal político, e designadamente alguns que dão uma imagem desgraçada ao governo. E quem são esses alguns? Bom, eu defendo a remodelação em 3 eixos fundamentais. É o essencial para mim. Eu tenho imensa dificuldade em dizer isto, porque foi e é meu companheiro de partido, olha, dos tempos do Dr. Pedro Passos Coelho, que é o Dr. Miguel Relvas, que, mesmo estando inocente, e eu não contesto isso, temos não cometeu nenhum crime, mas eticamente o comportamento dele é muito criticado pelos portugueses e tem uma imagem desgraçada. E essa imagem reflete-se não apenas em si próprio, mas no governo e no Primeiro-Ministro. Portanto, eu já disse publicamente e repito que ele, se é de facto amigo de Pedro Passos Coelho, que eu não devido, devia tomar a iniciativa de o demitir, já que não se percebe muito bem porque o Dr. Pedro Passos Coelho insiste em mantê-lo. Acha que Miguel Relvas tem essa vontade de sair? Não sei, nunca lhe perguntei, não falo com ele há muitos anos, muitos anos é exagero, não falo com ele há muitos meses, não faço a mínima ideia, mas acho que ele deve regressar à Assembleia da República, ele foi eleito deputado, portanto não vai para o desemprego, não é essa a questão, nem iria nunca, portanto isto, vamos lá ver, e podia continuar a fazer a sua luta política, dizendo, estou com a consciência tranquila, as pessoas acreditavam ou não, mas pronto, entendo que estou a fazer mais mal do que bem ao governo e ia para o seu lugar. De resto, não está a fazer bem ao governo. O governo não tem, manifestamente, não tem estratégia política conhecida em termos comunicacionais e é uma desgraça nesse domínio, como se vê todos os dias. Agora foi com a história da segurança social e da taxa que avança e que recua. Antes foi com a taxa social única? Bom, mas não é o para o nosso de cada dia. Portanto, essa é uma área fundamental. Devia de haver um ministro dos Assuntos Parlamentares com muita força e muito peso e, eventualmente, um ministro adjunto para as outras áreas do Dr. Miguel Relvas. Quem é que poderia substituir Miguel Relvas? Não me pergunto nomes, porque eu acho que há nomes subejamente conhecidos, seja dentro do PSD, seja dentro do CDS. Não é que eu esteja a defender o aumento da cota do CDS no governo, mas, enfim, como já irá haver, entendo que deve haver pelo menos mais 3 ministros, com a diminuição de 8 secretários de Estado, que não fazem falta nenhuma. Ou seja, mudar a orgânica do governo. Completamente. Depois as outras 2 áreas toda a gente sabe a que é que eu me refiro. Aí não tem nada de pessoal contra os ministros, embora o output deles não me pareça brilhante em algumas áreas. Está a referir-se à economia e à agricultura? Estou. Na agricultura, excelente ministra, inteligentíssima, com ótima presença e capacidade de comunicação, mas tem um ministério gigantesco. Acho que deviam separar a agricultura e as pescas de um lado e o ambiente do outro. Na área do ambiente, sinceramente, tem um ou outro secretário de Estado que eu até considero que são competentes, mas, enfim, não vejo que haja possibilidade de manter esse mundo do ambiente com a agricultura juntos, num Ministério, e o outro é na economia, também se devia partir, sem prejuízo de eu entender que este Ministro, enfim, não tem as mesmas características de grande capacidade de comunicação, mas é um Ministro com uma grande formação técnica, não tanto política, mas que devidamente acompanhado e nas áreas que forem mais adequadas, enfim, transportes para um lado
economia para outro. Mas Álvaro Santos Pereira é um ministro que tem sido muitas vezes apontado como alguém que estava distante da realidade de Portugal, para além do facto de as políticas económicas terem bastante menos peso na atuação do governo do que as finanças. Também sente isso, que as finanças têm tido muito mais importância em detrimento da economia? A primeira questão é não percebo porque é que o número 2 do governo é o Ministro das Finanças, com todo o respeito que lhe tenho, e é muito, e a competência designadamente que é reconhecido internacionalmente, embora esteja em desacordo com esta estratégia. Mas, de facto, por exemplo, ter ultrapassado na hierarquia o próprio Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, líder do segundo partido da oposição, do segundo partido do governo, peço desculpa, é um rematado disparate. O Dr. Paulo Portas devia estar colado à direita de Pedro Passos Coelho. Bom, mas isso parece que é uma questão de natureza meramente formal, mas as questões formais são muito importantes. Eu aprendi desde 74 que podemos errar nas questões de fundo, nas estratégias, por vezes as previsões falham. Agora, as questões formais não temos o direito de nos enganar na política, não é? E isso é um erro formal grave. Seja como for, o problema não se põe em termos de posição dos ministros, põe-se em termos de que parece que quem manda no governo é Vítor Gaspar. Exatamente. É a percepção do público, não é a minha. Eu sei que não é assim. Sei que ele tem um peso evidentemente enorme, fruto da sua reputação internacional, da sua credibilidade internacional, enfim, da confiança total que Pedro Passos Coelho lhe dedica, mas isso não justifica que se abandone o protagonismo da economia. Nomeadamente, o próprio Fundo Monetário Internacional vem a reclamar mais medidas de apoio à economia. Estamos todos a reclamar, porque sem crescimento económico não vamos a lado nenhum. Quando diz que sabe que não é assim, que não é Vítor Gaspar que, entre aspas, manda neste governo, é porque acredita que Passos Coelho segue a mesma ideologia de Vítor Gaspar? Inteiramente. Basta ler o livro que ele apresentou. Ele tem este mérito, o Pedro Passos Coelho, eu tiro-lhe o chapéu nesse sentido. É que ele não enganou ninguém quando se apresentou à liderança do PSD. Não falo no programa eleitoral, porque aí tem promessas que manifestamente eram incumpríveis. Mas falo no programa, no livro que ele apresentou quando se candidatou à presidência do PSD. Mas quando era candidato à liderança, disse por várias vezes, inclusive numa entrevista aqui no ETV, que o caminho para a consolidação orçamental não passava, no entender dele, na altura, pelo aumento de impostos para as famílias e para as empresas. Pois enganou-se redondamente, ou estava convencido de uma coisa que na prática estava enganado. Pois, claro, já sabemos como as coisas se passam nestas alturas, são os esqueletos que aparecem nos armários que estavam fechados e quando se abrem é uma chatice porque são milhares de milhões, não apenas herança do Partido Socialista, mas também herança da região autónoma da Madeira, desculpe o Dr. Alberto João Jardim, mas de facto aconteceu, pronto, e a partir daí inverteu completamente a sua posição e isso permite que nos blogs, enfim, no Facebook e por todo lado apareçam comparações entre o que ele disse e o que ele faz. Em relação ainda a Vítor Gaspar, acha que o ministro mantém a mesma credibilidade do que quando veio para o governo, ou o facto das previsões macroeconómicas estarem constantemente a ser revistas está também a questionar o papel do ministro? Bom, como sabe, estou afastado da vida política, embora acompanhe com muito interesse, designadamente porque me convidam como comentador, e, portanto, tenho um conhecimento relativamente distanciado, não por dentro, não tenho nenhuma relação com a direção do partido, não tenho nenhum cargo partidário, nem a nível local, nem a nível nacional, nem de resto nenhum cargo privado. Portanto, sou apenas presidente não executivo, sem remuneração, de uma fundação que gera um centro cultural e, portanto, eu não tenho um conhecimento tão detalhado como isso. Agora, parece-me que o prestígio do ministro se mantém praticamente intacto no exterior, porque, apesar de tudo, os exames da Troika contêm relatórios, bem sei que este último relatório já não tem exatamente a mesma terminologia tão simpática, tão exuberante e tão entusiástica como o do quarto exame, mas, apesar de tudo, diz que Portugal está no bom caminho, continuamos a ser bons alunos e tudo isto se deve, evidentemente, que ao governo português, ao primeiro-ministro, mas muito a Vítor Gaspar. E isto é importante que seja assim. É pena não tirarmos consequências disto em termos dos nossos contactos com a Europa, mas isso é outro tema. O que é essencial saber é que no país ele entra com uma credibilidade enorme, gigantesca, percebemos, a maioria dos portugueses percebeu que tínhamos mesmo que ir pelo caminho da austeridade, isso é inequívoco e continua a perceber, mas deixou de ter a confiança que tinha nele, fruto da falha de previsões constantes, de execuções orçamentais que são pouco agradáveis e, fundamentalmente, uma política comunicacional dele, mas fundamentalmente do governo, que é
pura e simplesmente desastrosa e que conheceu o seu clímax com aquela primeira intervenção do Sr. Primeiro-Ministro. Os observadores e os jornalistas são muito inclinados a falar na TSU e que foi aí que as coisas começaram mal. Começaram um bocadinho antes, na festa do Pontal, em Faro, em que o Sr. Primeiro-Ministro anuncia aos quatro ventos, que é uma asneira que vários primeiros-ministros têm feito consecutivamente, parece que não aprendem com a história, que não se preocupem porque esta coisa da recessão vai começar a inverter-se e vamos iniciar a recuperação económica já em 2013. Bom, isto é um tiro no pé monumental, numa festa xoxa e, enfim, num discurso bastante pouco preparado, o que é estranho, porque eu sabia que as televisões estavam a dar aquilo em direto. Bom, e depois que teve o seguimento no anúncio da TSU e a seguir na conferência de imprensa do ministro Vítor Gaspar, e a partir daí foi um chorrilho de contradições e de austeridade às pinguinhas e de anúncios, enfim, feitos em cima do joelho. É inexplicável, é simplesmente inexplicável. Como é que os portugueses, durante algum tempo, pareceram ter compreensão em relação às medidas de austeridade? A partir de determinada altura, isso foi visível nas manifestações, deixaram de ter a mesma capacidade de aceitação. O que é que acha que mudou? Foi o peso das medidas de austeridade e os portugueses disseram que já não aguentam mais? Claro. Foi, primeiro, o facto de se ter ultrapassado o limiar do que é suportável para muitas classes sociais portuguesas, as de mais baixos rendimentos, é evidente, mas que começou a atingir a classe média e a classe média alta. Começou a atingir um universo de contribuintes gigantesco. Portanto, atravessou transversalmente toda a sociedade portuguesa. Ao mesmo tempo porque, embora as pessoas aceitassem a austeridade à partida, compreendessem que tínhamos ficado à beira do abismo com a governação José Sócrates, com erros que não vêm apenas desses anos de governação, que vêm um pouco mais de trás, mas fundamentalmente devido aos últimos 8 anos, que estávamos à beira do abismo, era preciso sairmos da beira do abismo. Há que dar o crédito ao Dr. Pedro Passos Coelho, que nos retirou do abismo, que nos afastou. Não sei se nos está outra vez a aproximar e se nós estamos outra vez aqui no abismo. A minha convicção é que sim. E, portanto, os portugueses dizem, bom, se não acertam uma em termos de previsão, se dia sim, dia não, nos aumentam os impostos, as medidas de austeridade continuam a crescer, há uma espiral absolutamente insuportável, ou seja, há uma dose excessiva de austeridade, dê-nos menos austeridade e façam crescer a economia. Sem crescimento da economia não vamos a lado nenhum. Mas a questão é como é que se faz crescer a economia com medidas muito recessivas. Pois, esse é que é o problema, mas não sou eu que sou o governo, há soluções... Nem economista. Nem economista. Há soluções que são apresentadas desde a intersindical, e estou a começar pela esquerda, enfim, eu deixo de lado, evidentemente, os dois partidos da extrema-esquerda, porque defendem uma posição que eu considero que seria o suicídio do nosso país, a ruptura do acordo com a Troika, mas enfim, mas é curioso verificar que a CGTP intersindical, que sabemos que é uma correia de transmissão do Partido Comunista, mais do que nunca agora, que o seu secretário-geral faz lá parte dos quadros dirigentes do partido, como é seu direito, mas apesar de tudo apresenta algumas medidas concretas, algumas delas, que do meu ponto de vista, só pecam pela taxa excessiva, por exemplo, na taxação dos rendimentos do capital, mas o próprio Partido Socialista apresenta medidas alternativas e aquilo que queremos é que se negocie com a Europa, que se negocie com os nossos credores, que se negocie com o Fundo Monetário Internacional, aproveitando aquilo que diz a senhora Cristina Lagarde, o diretor-geral, e aproveitando também a credibilidade que nós temos. Era por isso que há pouco dizia que Vítor Gaspar não está a usar da melhor forma essa credibilidade fora de Portugal. Eu acho que não é ele, eu acho que é o Primeiro-Ministro. A culpa é do Primeiro-Ministro e do Ministro dos Estrangeiros, com o devido respeito pelos dois, e designadamente pelo Pedro Passos Coelho, já disse o que pensava dele, no plano pessoal, é de facto uma pessoa acima de qualquer suspeita, que está muito motivado para salvar o país num momento extremamente difícil, num trabalho, enfim, dificílimo. O Ministro Paulo Portas, que também é um Ministro inteligente, que está a fazer um bom trabalho na diplomacia económica. Eu fico muito contente quando ele veio anunciar que o vinho tinto português vai entrar no Brasil sem mais impostos. Bom, acho ótimo que faça esse trabalho e que, de facto, transforma um pouco a diplomacia mais tradicional, que já não era assim, mas enfim, a diplomacia dos anos 40, 50 ou 60, do chá canastra, numa diplomacia aguerrida e que promova os produtos portugueses no estrangeiro. Excelente, mas não se esqueça da Europa. Isso é que está completamente esquecido. Eu ontem li uma palestra, excertos de uma palestra que a Dra. Maria de Lourdes Rodrigues, que é das pessoas que mais sabe sobre a Europa no nosso país e que tem uma credibilidade acima de qualquer suspeita,
fez ontem ou anteontem, em que de facto faz essa crítica aberta que eu já tenho feito ultimamente, é que não vejo o Portugal comportar-se de uma maneira diferente daquela que na gíria se intitula do comportamento do bom aluno. Quero mostrar que sou bom aluno, faço os deveres, os trabalhos de casa e não discuto nem com a Troika, nem com quem está acima da Troika. Bom, a Troika, o maior respeito pela Troika, com certeza, são os três, estou a falar nos três representantes habituais das instituições. FMI, BCE e Comissão. Sim. Nem mais, mas eu acho que nós temos que falar diretamente com o chefe de Estados e de Governo que tem poder efetivo. Como? Através do Primeiro-Ministro, com certeza do Ministro Vítor Gaspar, mas o Dr. Paulo Portas tem que passar a ter uma diplomacia económica, com certeza, seja para o vinho tinto, seja para a cortiça, seja para o que for para o pastel de nata. Esta diplomacia económica não deveria ser feita também por Álvaro Santos Pereira? Também. Mas a verdade é que na distribuição de poderes no Governo houve uma grande discussão, como se recorda no início, qual dos dois é que devia ter hegemonia nesse domínio e parece ter ganho, claramente, o Ministro Paulo Portas. Portanto, eu acho que é uma saída possível para essa repartição de poderes. Acho é que ele tem que também ter um protagonismo maior na Europa. Não me venham dizer que ele agora deixou de ter, através do Tratado de Lisboa, assento no Conselho Europeu, que é só o Primeiro-Ministro que tem, não é ele. Mas isso não invalida a necessidade de termos uma posição proativa ao lado dos outros países que estão em dificuldades como nós, designadamente toda a mancha mediterrânica, a Espanha, a Itália e a Grécia. Aliás, Passos Coelho esteve ausente da última reunião, onde estavam justamente... É inacreditável com o pretexto de que eu julgo que era o Conselho de Estado. Como se o Conselho de Estado, que reúne uma tarde, não pudesse ser adiado para o dia seguinte ou antecipado para a véspera. Ninguém acredita que o Sr. Presidente da República, perante a reunião que estava agendada para esse dia, que não era suscetível de ser alterada, porque eram 20 e tal chefes de Estado e de Governo que estavam comprometidos com a reunião, não pudesse adiar por um dia ou dois o Conselho de Estado. É, de facto, uma desculpa esfarrapada. E isso eu sou extremamente crítico. Tive 9 anos no Parlamento Europeu, acompanhei de perto, designadamente com todos os comissários europeus, todos os comissários portugueses que por lá passaram no meu tempo e por vários chefes de gabinete, nomeadamente o atual número 1 do Banco de Portugal, o Carlos Costa, que teve um papel fantástico na defesa dos interesses de Portugal, em articulação com os deputados. Nós tínhamos uma ação, valemos o que valemos como deputados europeus, isso é outra história, é muito pouco, mas de qualquer maneira esforçávamos por trazer para Portugal o máximo e por perder o mínimo, com o apoio dessa gente. Junto de quem? Junto do governo português, que depois ia aos Conselhos Europeus e batia ao pé. Agora, aquilo que nós temos de sensação é de que o Sr. Primeiro-Ministro faz uma vénia à Sra. Ministra Merkel. Eu não quero caricaturar porque é desagradável, retiro isso, mas, enfim... Não bate o pé, para usar a sua expressão. Exato. Dá-nos a sensação, o povo português está convencido que somos subservientes em relação à posição da Sra. Merkel. Isto não pode ser. António Capucho, voltamos já a seguir, vamos interromper para um curto intervalo, voltamos já a seguir com mais Conversas com Vida, volte connosco, até já. De experimentar na vida aquilo que a vida me foi oferecendo. Ela é